Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Chico Papa aqui do Centro Musical Papa Music. Gente, hoje nós vamos falar um pouco de som, mas é um pouco mesmo, não vamos falar muita coisa não, porque é um assunto um pouco complexo, mas o objetivo aqui é falar de som de uma forma muito prática, porque é o que nós vamos utilizar no dia a dia, ou seja, para as aulas de música. Então, um esclarecimento, é uma abordagem, né, para que nós possamos iniciar as nossas aulas de música. Então, nada mais justo do que estudarmos o som. Como eu falei antes, é a matéria-prima da música. E o que é som? Posso dizer que som é tudo aquilo que podemos ouvir. Mas também nem tudo aquilo que podemos ouvir. Ou seja, o que podemos ouvir, qualquer tipo de... Tudo que você ouve é som. Um barulho, um ruído, uma fala, uma música, um canto, um cachorro, um latido de um cachorro, um miado, tudo que você ouve é som. Pronto, expliquei. Mas também existem sons que nós não podemos ouvir, certo? Então, o que é que acontece? As frequências das ondas que nós humanos conseguimos captar, é frequências de 20 Hz a 20 mil Hz, certo? É o que nós podemos ouvir, que nosso ouvido pode captar. Abaixo de 20 Hz ou acima de 20 mil Hz, nós não conseguimos escutar. Uma frequência abaixo de 20 Hz, claro, óbvio que é uma frequência baixa, né? E uma frequência acima de 20 mil Hz é uma frequência que seria alta. Precisamos estudar sobre frequência, mas como eu falo de Hertz, ele é representado por HZ, né? Que nós escrevemos Hertz. Não preciso dizer quem foi, quem criou, isso não vem ao caso, tá? Mas Hertz é a frequência, certo, desse som. Daqui vamos chegar lá. Então, abaixo nós temos o infrassom. Nós não conseguimos ouvir ultrassom. O ultrassom. Você já ouviu essa palavra ultrassom? Sim, é o que é usado na ultrassonografia. A ultrassonografia trabalha com som, né? Os submarinos, o sonar do submarino trabalha com som. Alguns navios trabalham com som, né? Tem animais que não enxergam, eles enxergam através do som. A imagem que o som propagado, emitido por ele, voltando ao ouvido, faz com que ele tenha uma imagem através do som. Os animais como o morcego, né? E por aí vai. E outros animais também. Então, vamos lá. Como eu falei, o som é tudo aquilo que nós ouvimos. E já expliquei também que nem tudo aquilo que ouvimos, mas tudo que é algo que nós também não possamos ouvir. Então, tecnicamente, eu posso dizer o quê? Que o som é a propagação de uma frente de compressão mecânica. Propagação de uma frente de compressão mecânica. Porque o som, ele se propaga, certo? Ele sai de sua fonte sonora, do seu corpo sonoro, e ele acaba se propagando, né? E aí ele é conduzido pelo ar. O ar conduz o som. Tanto é que sem ar não há som. O som, ele não se propaga no vácuo. O que é vácuo? Vácuo é a ausência de ar. Não tem ar, o som ele não vai se propagar, porque não tem quem conduza ele até a nossa fonte sonora. Até os nossos ouvidos, né? Então é isso. Então, eu falei um pouquinho, né, do som, falei da frequência as frequências que nós podemos escutar, nosso limite. E é o seguinte, vamos falar um pouco, não vou falar muita coisa não, poderia estar falando sobre frente de onda, sobre frequências fundamentais, sobre harmônicos e tudo mais, não, vou falar uma coisa bem simples mesmo. Vamos lá. Então, quando você está em casa, assistindo TV, e de repente sua mãe ou alguém fala: fulano, a televisão tá alta.
Aí você, tá, abaixa essa televisão, menino. Você vai abaixar a televisão. Alto, a televisão está alta, o som está alto. É um termo que não poderia ser utilizado, porque a altura em relação ao som está relacionada à frequência. Essa frequência, eu diria aqui, ó, olha o exemplo de uma frequência baixa. Desculpe a minha demonstração, mas tudo grave. É uma frequência baixa. Quanto mais você sobe, aqui é uma frequência alta. Frequência aguda. E existe mais aguda, muito mais aguda que isso. E existe muito mais grave do que isso aqui que eu estou falando. Então, esse termo altura está relacionado às frequências, certo? Então, uma frequência lá em cima, ela vai subindo, até chegar a um ponto que nós não vamos conseguir ouvir de tão alto que ela está. Então, é como ela ultrapassa os 20 Hz. E uma frequência muito lá abaixo de 20 Hz. Aí, nós também não possamos. Então, como fala, o tá alto. O alto é relacionado à frequência, que é uma frequência alta baixa. O som, que eu dei um exemplo aqui, tá alto a TV, seria a intensidade desse som. Essa intensidade, nós podemos falar um pouco sobre a amplitude. Amplitude. O que seria amplitude? É uma característica do som. É uma propriedade do som. Que propriedade é essa amplitude? É a energia do som. Quanto mais energia, o som vai ficar mais intenso. Essa energia é medida em decibel. Já ouviu falar em decibel? X de decibel. Essa energia da amplitude que é medida em decibel. Então isso nós vamos trabalhar, nós vamos precisar, porque o decibel é ele que determina se está alto ou se está baixo. Então quanto maior o decibéis, mais alto, supostamente falando, o som fica. Quanto mais baixo o nível do decibel, aí fica bem baixinho, fica mais baixo possível. Entendeu? Então, para que um som fique alto, supostamente falando, né, intenso, é necessário uma energia, um esforço maior para que esse som chegue, por exemplo, um aparelho de som. Quando você aumenta, ele precisa de uma energia, ele precisa empregar uma energia ali para aquele alto-falante produzir o som maior. Então, quanto mais potente o aparelho, né, ele vai gastar mais energia. Por exemplo, desde um amplificador, desde um pré-amplificador, um amplificador de potência. Então, por aí vai. Então, gente, a amplitude é isso. É a energia do som, tá? É ela que é responsável por supostamente a altura. A altura, como eu falei, do som em geral, é as vibrações em Hertz. Mas eu vou dar um outro exemplo aqui, certo? Vou dar um outro exemplo aqui. É uma escadinha. Ó, vamos subir a escada. E vamos botar aqui as velhas conhecidas notinhas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Quanto mais eu subo, o som vai ficando mais agudo. E aqui é o grave. Cá embaixo o som tá grave. Dó, ré, mi, aí vai. Lá embaixo, lá em cima, dó. Esse dó cá em cima, esse dó, ele tá um som mais agudo do que esse dó cá embaixo. Então, cada nota musical
ela é mais alta. Aqui nós podemos empregar o termo altura, porque aqui está relacionada à altura, certo? Então, quando começarmos nossas aulas de música, aí eu vou entrar direitinho, aí nós vamos estudar as notas musicais, né? De forma correta, mas aqui a aula é sobre o som, mas baixo, alto. Aqui sim, notas musicais, ok? Vamos lá. Falamos sobre amplitude, falamos sobre as vibrações, que é a frequência. Ah, sim, e cada nota musical é uma frequência, certo? Cada notinha musical é uma frequência. Eu não preciso aqui, tá? Vocês não precisam saber cada nota, qual a frequência de cada nota. Isso aí a gente não precisa saber, não. Mas cada nota musical é uma frequência, óbvio, né? Desde mais alta a mais baixa a mais alta. Então, vamos lá? Vamos. Vamos falar sobre outras propriedades do som. O som, ele tem uma propriedade chamada de dinâmica. Tem uma propriedade chamada altura, que vocês acabei de falar, e timbre. Vamos lá. A altura nós falamos, né? Que são as frequências, né? Desde de agudo ao grave. Vamos falar um pouco agora de timbre. Depois vamos para a dinâmica. Timbre é a característica do som pelo qual nós identificamos qual é o seu corpo sonoro. Corpo sonoro, como já falei, é o que está produzindo esse som. Agora o corpo sonoro está sendo eu. Eu, Chico Papa, estou produzindo o som. O som está saindo de mim, o corpo sonoro sou eu, certo? Porque eu estou produzindo a voz, a minha voz. Essa voz que você escuta, ela está sendo emitida por mim através dos meus aparelhos fonadores, né? E aparelhos fonadores são um conjunto de órgãos responsável por produzir a voz, né? Desde pulmão, desde diafragma, desde a faringe, desde a laringe, desde do nariz, boca, língua, dente, tudo faz parte do aparelho fonador. Isso aí nas próximas aulas eu vou explicar direitinho para vocês, certo? Então, eu estou produzindo o som. Essa voz que vocês escutam é a minha. Então, para quem me conhece, onde for, quando ouvir, vai falar, não, é a voz de Chiquinho, ou a voz de Chico. Isso é a característica chamada timbre. Timbre é pelo qual identificamos qual é o corpo sonoro. Se um gato mia, você sabe que é um gato. Ele tem um timbre. Que timbre é esse? É um miado. Se o cachorro late, você sabe que foi um cachorro. Dependendo você sabe até quem é o cachorro. Se você tem o seu cachorro, tem outro, você sabe quem é o cachorro. Você sabe a voz, qual é a voz de sua mãe, de sua filha, de seu irmão, sua irmã, seu amigo. Você conhece as vozes de todos os seus amigos. Se bota todos os seus amigos, eles falarem, você vai saber, sem olhar, você vai saber quem é quem, através dessa propriedade, o timbre. Até uma máquina, um motor, você sabe, não, isso aí tá uma máquina. Até um carro, um Fusca passar, você sabe o som de um Fusca, né? Você sabe o som de alguma máquina, o som de um trem passando, de uma moto. Então são timbres. Essa propriedade do som, né? Explicado o timbre, explicado a altura, vamos falar da dinâmica. A dinâmica é a variação da altura, né? O som ele pode ser intenso, ou ele pode ser mais sutil, mais leve. A dinâmica musical, viu, gente? Né? Nós estamos falando de dinâmica musical. A dinâmica ela trabalha com
com esse lance da intensidade sonora, o que eu acabei de falar da amplitude, ela trabalha um pouco com isso. Um pouco não, totalmente direto a isso aqui, a amplitude. Mas vamos lá. Por exemplo, se eu bato assim, foi forte. Se eu bato assim, foi fraco. Dinâmica, variação da altura, né? A dinâmica musical, variação da altura. E existe na teoria musical, nos estudos da música, o estudo da dinâmica na música, não falando de som, mas na música. Eu vou dar um exemplo aqui mais ou menos. Que nós utilizamos termos que vêm do italiano, pelo qual é fundamentalizado a teoria musical. E vamos lá. Caramba, 3F. Tá dando para enxergar? Será que dá? Deixa eu visualizar aqui. Dá. PPP, PPP, MF, MP, desculpa, MF, F, FF, FFF. Vocês estão perguntando que diabo é isso? Então, vamos lá. O que significa isso aqui? Pianicíssimo. Pianicíssimo. Aí você está perguntando, isso é aula de piano? Não, gente. Isso aqui é aula sobre som ainda, né? E a propriedade, nós estamos trabalhando com a dinâmica. A dinâmica musical. Piano vem do italiano, que significa suave, tá ok? E na música, muitas coisas, a maioria dos termos vem do italiano. A maioria vem do italiano. PP significa pianissimo. P significa piano, como eu já falei que significa suave. Pianissimo é muito mais suave, pianicíssimo é o máximo de suave possível. MP significa M de mezzo, piano. MF significa mezzo, forte. Aí você pergunta, mezzo, o que significa? Meio, mezzo, meio. F significa forte. FF significa fortíssimo. E FFF significa fortíssimo. Que letra feia, viu? Horrível essa letra minha, mas eu não gosto nem de escrever, mas é que jeito. Então, gente, isso aqui são as variações da dinâmica. E é através disso que você tira um tempero para poder tocar um instrumento, para poder cantar. Porque esses níveis de dinâmica são empregados na execução musical, né? E existe uma coisa chamada, na música, nós utilizamos esse termo, feeling, né? Que significa em inglês sentimento, e esse termo feeling que nós empregamos muito na música, nós músicos trabalhamos muito com isso, o feeling do músico, o feeling do músico que está executando aquele instrumento. E o feeling, ele necessariamente trabalha com a dinâmica, trabalha com essas variações de dinâmica. Não só a construção de uma boa frase musical, né? Uma frase interessante, sofisticada, legal, mas para empregar a frase legal, uma passagem, pode ser uma frase de passagem, um short melody, né? Alguma coisa assim, ou fraseado qualquer. Você precisa de um feeling.
até o feeling, a pegada, você precisa técnica do instrumento, você precisa trabalhar com essas variações de dinâmica, né? Então vamos lá. Pianíssimo, pianicíssimo é a variação mais suave possível que você pode tocar um instrumento, entendeu? Mais suave possível. O pianíssimo, ele é muito suave, ele é suave, bem suave, suavíssimo. O piano, ele é suave, né? O mezzopiano, ele é meio suave. O mezzoforte, ele é meio forte, não chega a ser forte, meio forte. Forte, ele é forte, fortíssimo, ele é alto, é forte, bem forte. E o fortíssimo é o mais alto possível que você possa executar no instrumento. Ai, meu Deus do céu, não gosto nem de falar muito desse negócio aqui, porque imagine, o cara, ó, tem tantos músicos, meu Deus do céu, que são fortíssimos. Deixaram de ser fortíssimos, são fortíssimos na execução do seu instrumento. Principalmente aqueles que têm o recurso de aumentar os seus níveis de decibéis através de um potenciômetro. Saia de baixo, Deus é. Então, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui rapidinho sobre esses níveis de dinâmica, certo? E vou utilizar aqui uma escaleta, para quem não conhece, esse instrumento chama-se escaleta. E eu vou usar aqui ela para dar uma demonstração. Vamos usar o pianicíssimo, que seria um som muito suave. É o som mais suave possível que você possa se tocar. Tirar som muito fortíssimo, pianicíssimo aqui é complicado. Por causa da respiração, o som. Vamos agora ver o pianíssimo. Vamos ver o piano. Certo? Pianicíssimo, pianíssimo. Pianicíssimo. Quase imperceptível. Mesmo piano. Vamos ver o mesmo forte. Forte. Fortíssimo. E o fortíssimo. Descendo. Fortíssimo. Fortíssimo, forte, mesmo forte, mesmo piano, piano, pianíssimo, pianicíssimo. E por aí vai, certo? Tirar aqui, todos os instrumentos que se pode tirar os níveis de dinâmica. Mas fica a dica, muito obrigado, desculpa qualquer coisa, desculpe os garranchos, desculpe os erros de português, se quem tiver algum aí já foi, né? Me perdoe. Obrigado pela atenção e fique atento, vai ter novos vídeos aí. Agora vamos começar com nossas aulas de música. Próximo vídeo, aulas de música mesmo agora, tá? Ok, obrigadão.